Saudações, pessoas! Olá, galerinha! Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso que é o Sorria, Você Tá Sendo Terapeuteado. E aí, dona Márcia, conta pra gente qual é o tema do vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a criança interior. Estamos aqui até vestidinhas a caráter. A famigerada, a polêmica criança interior. Mas por quê a gente decidiu falar sobre isso hoje? Eu percebi aí no dia a dia, principalmente nos atendimentos, quando está conversando com as pessoas, terapeuteando alguém, que quando fala para a pessoa assim, você precisa prestar mais atenção na sua criança, você precisa acolher mais a sua criança, que eles ficam me olhando meio que desconfiados, sabe? Pensa assim, será que ela está falando de algo místico, alguma entidade, algo assim? Então hoje vamos falar sobre isso, o que é a polêmica criança interior, onde vive, do que se alimenta, se dorme. Oxe, quanta coisa para falar hoje. Pois então. E aí, quer começar falando pra gente de onde que surgiu esse termo? Então, o termo criança interior surgiu lá em 1940 com Jung, quando ele lançou o livro A Psicologia do Arquétipo da Criança. Lá ele popularizou o termo criança interior, já que é comprovado cientificamente, através de estudos médicos e neurocientistas, que até 80% do nosso cérebro ele é formado até os 7 anos de idade. E essa criança interior nada mais é do que as memórias que ficam inconscientes na nossa mente e que foram adquiridas lá na infância. Então, eu queria trazer uma analogia para vocês, para que isso ficasse talvez um pouco mais claro, que é o seguinte: imagine que você tem uma cômoda vazia. Quando a gente nasce é exatamente assim, uma cômoda vazia e cheia de gavetas, e conforme a gente vai observando o ambiente que a gente está, observando o comportamento, os relacionamentos, né, tudo que a gente observa a gente vai anotando, arquivando e fica ali no nosso inconsciente. E isso ele vai gerando um padrão na nossa mente que a gente chama de criança interior. E aqui deixa eu anotar que ela é 80%. E estudos recentes mostram que ele, desde a fecundação até os 2 anos de idade, que seria aproximadamente os primeiros 1000 dias de uma pessoa, são os mais determinantes, os mais importantes na formação ali dessa criança interior, ou seja, do nosso modelo de comportamento, dos nossos arquivos que ficaram armazenados. E daí vai tudo por um ponto de vista, por uma ótica infantil, né? É aquela questão, para a criança é tudo muito intenso, para a criança é tudo muito forte, né? Então é aquele negócio assim, se a mãe deixa a criança no berço por 1 minuto, para a criança parece que foram horas que ela ficou ali sozinha. E isso vai criando as traumatizações, né? E nesse caso a criança ali se sentiu abandonada. E para um bebezinho que a figura feminina ali, a pessoa que faz o papel de mãe dele, é tudo que ele tem, ele ficar 1 minuto longe dessa pessoa é um abandono muito forte, algo muito intenso, né, ali na interpretação da criança. Então, futuramente, quando essa criança crescer e tiver mais ou menos a minha idade, a sua idade, a idade da dona Márcia, e viver uma situação onde ela se sinta novamente abandonada, o sentimento que ela vai ter não é um sentimento daquele momento presente. Ela vai regredir e o sentimento dela vai ser tão intenso quanto daquele bebezinho. Porque ela retorna, né? Muda o cenário, muda os personagens, mas o sentimento é o mesmo. Exato. O sentimento do abandono. E volta na mesma intensidade
de quando ela era criança. Por isso que algumas pessoas na mesma ação, elas agem, né, tendo a mesma situação com pessoas diferentes. Cada um vai agir, cada um vai interpretar de uma certa forma. Até eu tenho ouvido durante os atendimentos, assim, né, a gente percebe que tem pessoas que agem diferente na mesma situação. Eu atendi uma moça onde ela tinha um casamento maravilhoso e de repente ela descobriu que o marido traía ela, né? Quer dizer, era maravilhoso o casamento dela na mente dela, mas o marido traía ela. Então, quando ela descobriu que o marido traía, ela ficou arrasada, ficou acabada. Teve outra com a situação semelhante e a outra só fez assim: quem perdeu foi ele. Então, agora eu vou viver a minha vida. Então, praticamente a mesma situação, só que interpretações diferentes, devido às suas traumatizações da infância. Resumindo, a sua criança interior. E essa historinha da Dona Márcia me fez lembrar de uma frase que eu acho muito boa, que é a seguinte: o que o outro faz é responsabilidade do outro. Como você reage é responsabilidade sua. E nós, como pessoas adultizadas, e se você está vendo esse vídeo, provavelmente você está buscando conhecimento e desenvolvimento. Então, pessoas, né, num processo de melhoria. É muito fácil a gente entender isso. Relativamente, né, claro, relativamente simples, a gente compreender que se o outro fez é responsabilidade do outro, mas como eu lido é responsabilidade minha. Mas muitas vezes a gente se pega em situações que a gente pensa, cara, eu nem sei o que eu tô sentindo. É uma sensação tão forte, tão intensa dentro de mim que eu nem sei o que é. Eu só quero gritar, eu só quero chorar, eu só quero espernear, eu só quero bater. E daí é difícil a gente entender que essa reação é responsabilidade nossa. E o que é esse sentimento? Esse sentimento nada mais é do que a nossa criança interior. Então, o que provavelmente ali a experiência que você teve naquele momento, algo que alguém falou, algo que você sentiu, fez com que a sua criança interior ali se sentisse ferida, fosse doída. E por conta disso você tem essa sensação angustiante. E muitas vezes são situações que passam despercebido conscientemente, mas que o teu inconsciente percebeu de forma tão forte que está te doendo, que está atiçando, né, que está ativando a dor da tua criança. Então ela precisa te mostrar de alguma forma. Começa com esses sentimentos de aperto, de tristeza, de angústia. E se você não presta atenção nela, a tendência é piorar. E o que a criança faz quando faz birra? Ela esperneia. E a criança interior? Ela grita e ela somatiza, ela dá sinais no nosso corpo. Então a doença não é ruim, Pri? Eu digo que a doença ela é um alerta. Ela é um sinal. É um pedido de ajuda. É seu inconsciente, a sua criança querendo te mostrar algo, te trazer algo. É mais ou menos assim: ei, olha pra mim. O que acontece? Muitas vezes a gente cresceu observando ali um padrão, né? De a pessoa que me ama exige muito de mim. Ou a pessoa que me ama fala que eu tenho que fazer pelo outro. E daí a gente acaba tendo talvez uma visão errada ali de amor. Então, se eu me amo, eu vou me anular. Se eu me amo, eu vou me criticar para que eu possa melhorar. Então, às vezes a gente cai nessas armadilhas e a gente acaba não prestando atenção na gente, realmente não se cuidando, não se amando, né? E é aí que a nossa criança grita, que ela chora, que ela pede atenção. E somatiza as dores no corpo, somatiza as doenças, porque se você ficar doente, daí sim você vai parar e vai prestar atenção. Caso contrário, ela faz birra cada vez pior. Então, quando é só uma
gripezinha. É só um momento de você se interiorizar e analisar a situação que você está passando, se permitir processar, porque muitas vezes a gente age com o meu amigo, ele pode errar. A pessoa que eu amo pode errar, a pessoa que eu amo pode ter um dia ruim, a pessoa que eu amo pode errar, fazer algo ali que não é o de acordo com ela esperava, com o que ela esperava, e eu ainda vou consolar, eu ainda vou falar que tá tudo bem, que ela não é perfeita, que ela é um ser humano. Mas quando isso acontece comigo, eu não me acolho desse jeito. E quando a gente fala de acolher a criança interior, é justamente sobre isso. É sobre você ser mais gentil consigo mesmo. É sobre você olhar para dentro e se tratar com continuidade. Quando a gente fala sobre acolher a sua criança interior, é justamente sobre isso. É justamente sobre você se tratar com mais gentileza. É sobre você olhar para dentro e falar que tudo bem você sentir o que você está sentindo, tudo bem você errar de vez em quando, tudo bem você não ser perfeito. O acolher a sua criança interior é justamente se aceitar, se amar e se tratar com gentileza. É respeitar seus pontos fracos, é enaltecer os seus pontos fortes, é entender que somos seres humanos, que nós vamos fraquejar, que nós vamos cansar, vai ter dias que nós vamos estar tristes, vai ter dia que nós vamos estar felizes. A tristeza é normal, é comum, o que não pode acontecer é permanecer nela. Então, vai ter dia que você vai estar brabo, você não pode estar brabo o tempo inteiro. E como diz alguém muito especial, seja sua melhor amiga ou seu melhor amigo. O importante é você buscar entender o motivo dos seus sentimentos, entender o que está te levando para aquilo e aprender com isso. Eu acredito que por hoje é isso. Se você tem dúvida de como acolher a sua criança interior e já sentiu aquele sentimento que eu falei antes, que é forte, que tu só quer berrar e gritar, nessas horas você pode se abraçar, pode falar para ti mesmo que você se ama e que vai ficar tudo bem. Seja o adulto gentil e compreensível que a sua criança precisa. Afinal de contas, agora você é papai e mamãe da sua criança. E os outros só fazem contigo aquilo que tu permite. Então, não permita que os outros maltratem a sua criança. Proteja ela. Você é o adulto responsável por ela. Para finalizar o vídeo, tem uma frase que eu gosto muito, que é: sempre vai ter alguém que não vai acreditar no seu potencial. Não deixe que essa pessoa seja você. Por hoje é isso. Por hoje é isso? É isso aí, galerinha. E qualquer dúvida, se quiser conhecer um pouco mais, saber um pouco mais, entender-se um pouco mais, procura um terapeuta aí próximo de você, que com certeza tem vários aí na região. Procura um da sua confiança, para que ele possa auxiliar você nessa jornada aí do desenvolvimento e você ficar cada dia melhor. E até o próximo vídeo.